Bom, sou advogado formado em 1988, né, pela Universidade de Estácio de Sá. Sou indígena da etnia Guajajara, né, e estou atuando voluntariamente, prestando assistência para algumas comunidades, entidades associativas, né, e, e pessoas independentes na luta, para a formação, para a luta da defesa dos direitos e os interesses indígenas, especialmente na questão das retomadas e das autodemarcações, né. Então, a minha função atualmente é assessorar essas lideranças indígenas, vamos dizer assim, para poder ter uma formação e ter um acompanhamento jurídico, uma assessoria, uma assistência jurídica mais próxima, né, mais direta, né, já que as instituições que têm a legitimidade que têm, né, suas legitimidades mais amplas na defesa dos direitos e dos interesses indígenas, às vezes as lideranças não têm acesso, né? Então, a minha atuação hoje como advogado, né, como indígena, é contribuir e ajudar aos irmãos, né, aos meus parentes, para que tenham uma formação e que possa exercer os seus direitos, né, atuar na defesa dos seus direitos. Então, me formei em 88 pela Estácio de Sá, me especializei em 2016 pela UF, Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, né? Em 2007, em Direito e Educação Indígena, né? Sou especializado em processo civil, direito administrativo e constitucional, né? E saí do Maranhão, né, para ir para o Rio de Janeiro em 1977, se eu não me engano, 1977, já para cursar o ensino, o segundo grau na época, né, o ensino médio, né, e lá terminei o ensino médio, fiz a faculdade, as especializações, e atuei esse tempo todo aí, assessorando os movimentos sociais, sindicatos, sem teto, sem terra, né, movimentos sindicais de modo geral, né, e hoje me dedico apenas mais nessa área da assistência jurídica aos indígenas, né, na defesa, na formação para a defesa dos seus direitos e seus interesses. Então, essa é a minha trajetória, né? E eu tenho sofrido muito por conta disso, né, mas venho desenvolvendo a minha atribuição com sucesso, né? Tanto nas retomadas, tanto nas demarcações, tal, como na vitória, em alguns processos. Ihe terrareté aoeté, né? Ituno Caturral. Boa noite, eu sou Arão, sou Guajajara, e Red Maré Corral, advogado Caraeu Cultura, em Capiruara, Capiruhu, de Maré Corral. Então, eu estou dizendo que eu sou um indígena, advogado, que atua na defesa, na implementação dos direitos dos indígenas de forma séria, né? Vamos dizer assim. Então, porque atualmente o que se vê, o que mais se verifica, o que mais se percebe é que o próprio Estado, né, os servidores públicos estão, parece que de brincadeira, estão tirando, assim, o pessoal chama tirando sarro, né, tirando onda com a nossa cara, não só dos indígenas, como dos contribuintes, dos administrados, do cidadão, né, vamos dizer assim, que paga os impostos, né? Então, eu me sinto... porque eu tenho uma formação acadêmica. Quando eu atuo num processo, eu faço um processo, eu estou atuando como advogado, não estou brincando, não estou ali de brincadeira, não estou ali para
para fazer algum tipo de maracutaia, de malandragem, não. Né? Agora, então, imagine, e eu com uma formação acadêmica e uma experiência de 33 anos, né, que eu faço esse ano 33 anos na advocacia, então, ser um indígena já seria um abuso, né? Então, vamos dizer assim, você entrar na cultura do invasor, né, que dominou, da cultura que envolveu a nossa cultura, então o indígena já é um absurdo. Agora, o indígena atuando num processo com um conhecimento, com um saber técnico, jurídico, né, processual, é muito afrontoso. É, afrontoso, vamos dizer assim, né, para quem não está acostumado e para quem não quer ver o outro progredir, o outro ser feliz, o outro ter acesso às mesmas as mesmas coisas, né, vamos dizer assim, que todos da população, né? Não quer ver o progresso do outro irmão. Ou quando vê o irmão com essas características minha, por exemplo, passa a tentar me atacar, né? Passa a me atacar. Eu, há pouco tempo, eu tive dois processos, eu atuei em dois processos, eu participei de dois processos que, para mim, são, assim, como é que se diz, assim, um exemplo, são exemplos, né, clássicos de tentativas de servidores, ou juízes, ou desembargadores, ou representantes do Ministério Público, tentar me diminuir, tentar me menosprezar, né, ou menosprezar o meu trabalho, né, no processo. É lamentável, eu não só lamento porque eu vou responder dentro, eu sou muito concentrado, eu estou muito centrado no processo que eu faço. Né? O processo que eu faço, eu estou fazendo, é o meu trabalho, do meu local de trabalho, o meu local de fala, né, vamos dizer assim, o meu local de trabalho é o processo como advogado. Né? Então, se alguém desandar, sair daquilo, do que é o processo, do que está sendo tratado ali, do direito e do interesse que é objeto da jurisdicionalização, né, da judicialização, que é o processo. Então, se alguém ali tiver de brincadeira ou tentar, que no caso, usando de uma palavra assim menos dura, né, vamos dizer assim, que tenta cometer um crime, né? Porque seria um constrangimento, ou seria algum tipo de abuso de autoridade, geralmente é abuso de autoridade, né? E prevaricação. Então, nessa questão, principalmente dos direitos e dos interesses indígenas, eu tive exemplo, vamos pegar esse exemplo da aldeia Maracanã, no processo da aldeia Maracanã, eu lembro que eu estava fazendo a sustentação muito compenetrado, era muito concentrado nos direitos e nos interesses que estavam ali sendo decididos, né, julgados, enfim, e o juiz, quando percebeu que, primeiro, que eu conhecia o processo, por óbvio, né, que sou eu o advogado do processo, sou eu o autor, é o Estado do Rio de Janeiro, a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, e os meus clientes, os réus, o advogado sou eu. Então, eu tenho que tratar aquele processo com devido conhecimento. Se o processo é meu, eu tenho que conhecer como nenhum outro ali. Né? Quem devia conhecer mais do que eu seria o juiz, né, o magistrado, que é o responsável pela presidência, pelo controle processual, né, pela garantias processuais. Mas bem, esse processo ali, como primeira coisa que eu peguei quando eu vi esse processo é que, primeiro, os meus clientes, eu tenho, parece que 9 ou 10 clientes dos 23 réus. Primeiro que o advogado entrou contra 23 réus, ou seja, quase impossível se ter uma citação oficial de justiça, comunicar, citar, né? No caso aí a citação, é a comunicação inicial do processo, né? Então, citar 23 pessoas. Quando eu vi aquele processo, eu falei, ganhei ação, impossível, esse processo está ganho. Aí eu falei mesmo para os meus clientes, os indígenas, lideranças indígenas da Maracanã, eu falei, aconteceu isso, esse processo é assim, vocês são 23 réus,
O Estado do Rio de Janeiro só citou um, conseguiu citar um, o oficial de justiça só citou um dos 23 réus, e os demais não foram citados, eu ganhei a sanção, tal. Só vou perder se tiver fraude. Então, a partir daquele momento, lá no início do processo, em 2013, quando eu vi aquilo, eu falei, vou ter que me preparar para fraude processual. Porque vai acontecer, porque eles não vão conseguir citar, né, fazer a citação pessoal, que é um ato pessoal, é um ato personalíssimo, dos 23 réus. E aí foi. Perdi essa em primeira instância, né, porque deu uma emissão de posse, óbvio, né, claro, né, que não iam. Teve até um juiz que falou para mim, doutora, tem processo que o senhor não vai ganhar de jeito nenhum, e esse aqui é um deles. Falei, tá bom, vamos me preparar para fraude, né? Porque eu, como advogado, já estou verificando ali de início que aquele processo eu já ganhei. Né? Já ganhei porque a fraude, a falta de citação, a ausência de uma coisa, anula a ausência de comunicação inicial da parte, que é a citação, anula o processo todo. Uma questão simples, qualquer advogado sabe disso. A primeira coisa que vai ver é exatamente se houveram as comunicações pessoais do processo, as partes, né? Então, quando chegou no dia do julgamento, de um dos julgamentos, porque foram vários julgamentos já na fase de apelação civil, porque só que quem recorreu fui eu. Eu recorri. Quando chegou no tribunal, numa das sustentações, num dos julgamentos, uma das sessões lá da quinta turma do TRF2, e eu estou lá fazendo a minha sustentação, falando exatamente sobre isso, claro. E aí o juiz, o magistrado, o presidente da turma, vira para mim e fala assim, doutorão, eu não sou advogado, não advoguei, já passei em primeiro lugar logo para o concurso de oficial da Marinha, não sei, passei em segundo lugar no concurso para o Ministério Público, passei em segundo lugar para a magistratura, tal. Excelência, com todo respeito, se Vossa Excelência fosse advogado, eu não contrataria Vossa Excelência nem para ser meu despachante, porque Vossa Excelência é fraude do processo, exatamente o que está sendo provado aqui no processo, né? Exatamente o que as partes estão provando no processo. E aí, inclusive mandou, aí depois disso, pronto. E na hora ele não entendeu, porque eu também não estava esperando essa reação. Ou seja, ele estava querendo dizer ali que eu não teria capacidade de passar num concurso desses que ele passou, tal. Aí daí saiu assim, naturalmente, né? Aí partiu, aí começou aquilo, mas ninguém nunca falou isso para mim, eu tenho 3 filhos, aí partiu logo para. Isso é uma ofensa, primeiro que não sou eu que estou falando, o advogado, na relação processual, não consta advogado, é juiz, o magistrado, o autor e réu, e o advogado não consta, não deveria nem se mencionar o meu nome, né? Ele não deveria nem olhar para mim, exageradamente, né? Porque eu não sou parte, eu estou representando a parte, eu só tenho a minha inscrição na OAB, que a parte não tem. Então, ou seja, a capacidade postulatória que a parte não tem é representada pelo advogado, né? Então, naquele caso ali, eu só sou apenas, eu só estou ali suprindo a capacidade postulatória que a parte não tem, ou seja, porque não é inscrita na ordem dos advogados. E depois ele mandou até para a Polícia Federal, tá? Nós já até fizemos uma manifestação lá, tá tudo bem, na porta da Polícia Federal. Mas isso tudo é para tentar me desqualificar e tentar. Na verdade, ele está advogando, né? Isso aí, ele está advogando contra os interesses, contra os direitos, contra as garantias constitucionais. Eu sou advogado, olha, eu estou advogando ainda para o pessoal da Aldeia Maracanã, eu esperava que primeiro o Ministério Público falasse alguma coisa no sentido de dizer o seguinte, doutorão, olha, por favor, o senhor é um advogado privado, isso aí pelo artigo 129, inciso 5º da Constituição, isso é atribuição do Ministério Público Federal. Então, nós vamos assumir, tal. Quer dizer, o senhor não está ganhando nada, o senhor é dativo, o senhor é um advogado pro bonos, então o Ministério Público tem que assumir ali. Eu esperava isso. No início do processo, e aliás a gente sempre espera, né? Porque a legitimidade maior, a responsabilidade maior para a defesa dos direitos e dos interesses indígenas
pelo artigo 129, inciso 5º da Constituição, é atribuição do Ministério Público. É atribuição do Ministério Público, não é minha. O que eu vou estar fazendo ali? Não tem ninguém para fazer a defesa. É claro, eu vou pegar, eu tenho a legitimidade para defender apenas aqueles que me deram a procuração. Então, eu já não posso representar difusa ou coletivamente nenhum grupo, apenas por conta exatamente disso. O Ministério Público, a FUNAI, através da AGU, a DPU, esses órgãos têm legitimidade para defender coletivamente. Mas, enfim, da Aldeia Maracanã, nesse processo, eles iniciaram, porque a Defensoria Pública da União ela tem legitimidade para defender os réus, os autores na ação. A legitimidade para a defesa de grupo, de interesse de grupo, como autor, é da Defensoria Pública. Também de grupos, quando são citados, após as citações. Né? Então, o grupo, se você entra com uma ação contra 10 pessoas, eu não costumo entrar exatamente porque tem que citar 10 pessoas. Né? Mas o Estado do Rio de Janeiro entrou contra 23. E aí o Estado do Rio de Janeiro conseguiu citar um dos réus. Ou seja, sobraram 22. Eu fiz a defesa de 9. Acho que 9 dos 23. Então, você tem ainda 23, 9, 24, 14, né? 14 sem assistência nenhuma. Só eu recorri, só os meus clientes recorreram. Foram todos condenados a pagar as custas e os honorários, 23, né? E só eu recorri. Mas, bem, chegando lá no tribunal, o juiz, a primeira coisa que o magistrado falou foi o seguinte: não, a defensoria atuou no processo em primeira instância. E ela não recorreu, deixou transitar em julgado a sentença determinando o pessoal a perda da posse indígena, ao pagamento das custas e dos honorários. Ou seja, eu não fui citado, eu não fui comunicado, o oficial de justiça não foi na minha casa me comunicar que tem uma ação, tem gente que nem sabe desse processo. Eu fui condenado a pagar custos, honorários, a pagar sucumbência e a perda da posse indígena sem ser citado, sem ser comunicado daquele processo. E o juiz e o desembargador diz: não, mas a defensoria atuou. A defensoria ela não pode substituir a citação. Eu posso, ela até me representa, mas depois da citação. Depois da citação, se eu não entrar com advogado, aí a defensoria entra. Mas não houve a citação. As pessoas não foram comunicadas desse processo. Então, quer dizer, daí está a fraude. Daí encontrar essa fraude. E um processo custava nada regularizar essa situação, custava nada, espera condenar as pessoas foram condenadas a pagar custo honorário. Então, quer dizer, tudo isso no momento do julgamento, eu estou apresentando, estou falando, estou mostrando, estou comprovando. Quando o juiz sentiu que eu dominava a situação do processo, né, como advogado cascudo que sou, né, quando ele viu que eu estava dominando, ele partiu para essa ofensa. Me menosprezando, por eu ser indígena, certamente, né? Claro, óbvio, né? E porque ele se viu também diante de um técnico capacitado e que não admite, né? Vamos dizer assim, não. Eu não admito que pode ser quem for no processo com maldade, com malandragem, para chaudar, para prejudicar uma das partes, ainda mais o magistrado, não tem como aceitar. E aí ele partiu para a ofensa, partiu para o abuso de autoridade, né? Prevaricação, porque todos ali estavam prevaricando, né? Porque o direito indígena, ele, uma vez jurisdicionalizado, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser protegido, ele tem que ser promovido por todos. E ali tem gente que tinha atribuição, porque eu até falei para o procurador na hora, falei: você está prevaricando, você é um prevaricador. É um prevaricador. Como é que pode, na frente dos indígenas, e dizer que os indígenas não têm aquele direito, mesmo com laudo antropológico, mesmo com laudo da FUNAI, dizendo que aquele bem ali, que aquele patrimônio indígena ali está sendo representado pelos indígenas que têm interesse ali. Então, há um interesse indígena.
há um interesse na destinação para os usos, para os costumes, para as tradições, para a educação indígena, para a faculdade, né, a Universidade Aldeia Maracanã, para uma universidade indígena, a primeira universidade indígena brasileira, né, uma única edificação no Brasil que possa ser dirigida, administrada e gerida, enfim, pelos próprios indígenas. E o indígena de base, né, os indígenas de base, os indígenas que estão na luta, que estão na briga, né, que estão lá na base defendendo o patrimônio indígena. Né? Então, quer dizer, tudo isso misturado, e aí o servidor público que deveria estar no meu lugar passa a ser o passo contrário. Né? A prevaricação ali é flagrante, né? O crime de prevaricação ali é flagrante. Prevaricação, abuso de autoridade, enfim, tudo. Agora, não vai me matar, não vai me prender ali e tal, e eu vai ter que me ouvir, né? Porque eu sou advogado do processo, então isso irrita muito, né? Por conta, exatamente, às vezes é melhor não participar, é melhor não atuar, é melhor não falar nada, para não ofender. Mas só o fato de eu estar ali, eu acho que já irrita. Isso fica muito flagrante, isso fica muito flagrante. Agora, eu respondo com o meu trabalho, eu respondo com a minha formação técnica acadêmica, a minha formação no processo, a minha experiência no processo e a minha etnocidade também. Né? Minha etnocidade serve muito exatamente no momento desse. Então, são essas duas, sabe, Jéssica, são essas duas situações, esses dois o contato do não indígena, do indígena com não indígena, das instituições, né, indígenas, porque eu estou conhecendo, eu vejo essas instituições, eu participo, eu sou aldeado também, enfim, com a atuação do Caraí, do não indígena, como é que ele trabalha. Cheio de malandragem, cheio sempre para ferrar, sempre contra os direitos dos mais vulneráveis, né? Os direitos que são de ordem pública, indisponíveis, inalienáveis, intervenção do Ministério Público, dizer que não sou eu, esse direito tem que ser defendido por todos, tem que ser promovido por todos. Esse direito ele tem que ser executado, implementado, alargado, vamos dizer assim, né? Eu, como advogado, como cidadão, eu tenho um dever, né, de uma obrigação. Mas o servidor público não tem obrigação. Ainda mais o juiz, ainda mais o Ministério Público, ainda mais enfim, que eles ganham. Eu não. Eu ali em processo, todos os processos que eu tenho tido problema ultimamente, aliás, são processos onde eu atuo como voluntário, eu sou dativo, eu sou gratuito, eu sou pro bono. Então, quer dizer, não sou eu, não ganho aqueles vultosos salários, né, para fazer esse trabalho, né, como eles ganham, né. Então, quer dizer, eu com a minha formação, eu com o meu conhecimento, com o meu saber técnico e experiência profissional, eu não vou admitir, eu não admito. Eu vou responder e a pessoa, por favor, não me atente não, porque eu vou responder na hora ali. Vou responder e como diz o poeta, né, tem que usar a palavra certa para doutor nenhum reclamar, né? E eu gostaria, sempre que eu falo, Érico, sempre que eu tenho oportunidade de me dirigir a um público, tal, seja para uma pessoa, eu faço questão de transmitir, né, um conhecimento que parece um direito simples, um direito básico, né, mas que muita gente desconhece, né, ou diz que desconhece, porque eu já me deparei com um procurador da República, que é o Ministério Público Federal, que ele até pediu desculpa, não, mas eu não conheço o direito indígena, não tenho um conhecimento bem, tal. Pode não ter um conhecimento, mas beneficia sempre o invasor de área indígena, beneficia sempre o fazendeiro, beneficia sempre... Aí diz, não conheço, mas conhece os mecanismos para beneficiar o que não tem direito, o criminoso. Isso acontece muito, sabe? Então, enfim, para nós que estamos nas retomadas, para as lideranças que estão na luta
que esse aí, que não adianta ter o Ministério Público, ter o advogado, ter o defensor, ter todo o corpo jurídico de defesa, se não houver a base. Então, o principal da luta indígena é a base. É aquele que está lá sofrendo as consequências na ação direta de proteção da área, né, de defesa da área, de manutenção da floresta, a luta pela floresta em pé, a luta pelos mananciais, a luta pelos rios, a luta pela água, a luta pela terra. Né? Porque para o indígena, essa luta ela é diferente do não indígena, porque para o indígena é cultural, é religioso. Todos esses bens que nós estamos falando, que são bens naturais, que se não houver defensores hoje, no futuro, nós teremos problemas, né? Nós teremos sérios problemas, né? Já estamos passando por esses problemas, todos têm conhecimento de que o que nós vivemos hoje é consequência do desmatamento, enfim, do ataque, do atentado que todos nós fazemos, né, vamos dizer assim, contra o meio ambiente. Então, tem um grupo que defenda os direitos e os interesses indígenas, né, é muitíssimo importante. O direito indígena ele é um dos direitos, eu costumo falar isso, dos direitos mais avançados, assim, codificadamente, né, é um dos direitos mais avançados. Nós avançamos muito nessa questão da legislação dos direitos indígenas, né, a ponto de, em alguns aspectos, né, de alguns aspectos, ser mais avançado até do que o da Bolívia. E a Bolívia não adotou o princípio da autodeclaração. O Estado é que reconhece determinados indígenas e tal. Mas o Brasil não. O Brasil adotou o princípio da autodeclaração. Então, nesse aspecto, nesse ponto, ele é mais avançado. Ele é muito mais avançado. Né? Então, quer dizer, para a gente entender o direito, quando a gente fala em direito indígena, a gente está falando em todos os direitos, tá, de todos os serviços, saúde, educação, acesso à saúde, acesso à educação, questão da cultura, questão do meio ambiente, tal, tal, tal. Mas o mais importante é a terra. O mais importante é a terra. E não ter medo, não se intimidar e não vacilar na defesa desse direito é o mais importante. Mas para isso a pessoa tem que ter uma formação mínima. Então, todas as minhas falas, eu faço questão de me dirigir, nem que seja para uma pessoa apenas, para que essa pessoa tenha esse mínimo de entendimento do que é o direito indígena. Então, eu costumo, primeiro, pegar na diferenciação entre propriedade privada e terra indígena. Terra privada e terra indígena. Né? Então, qual é a diferença principal entre essas duas terras, vamos dizer assim? A diferença é a destinação. Então, a palavra destinação é o que diferencia as duas terras indígenas. Enquanto a terra privada não deveria, por conta da função social que é determinada pela Constituição. Mas qual é a função, a atribuição da terra privada? Monocultura, veneno, agronegócio, capim, gado, né? Eucalipto, soja, especulação imobiliária, morte. Então, essa é a função, a atribuição da propriedade privada hoje, né? Afrontando a Constituição, que deveria ter uma função social, né? E qual é a função, a atribuição, a destinação da terra indígena? Artigo 231 da Constituição, Resolução 69 da OIT, Estatuto do Índio, tal. A destinação da terra indígena é que ela tem que ser para os usos, os costumes, usos, costumes e tradições. Usufruto, costumes e tradições indígenas. Ou seja, orgânico, agroflorestal, floresta em pé, vida. Vida não só atual, como vida futura. É um patrimônio público,
ou seja, não é meu, não é da etnia A, não é da etnia A, não é de B, C, não é de... Os indígenas apenas são usufrutuários. Nós somos apenas usufrutuários. Algumas lideranças, inclusive, dizem o seguinte, somos os caseiros, os vaqueiros, tomando conta da casa grande, né, tomando conta da casa para o dono, entre aspas, porque no dono somos nós, né? O dono, entre aspas, quando chegar. E agora chegou o dono, entre aspas, o genocida, né, com a política genocida, de quem mais sofre com política genocida. Quando existe política genocida, quanto mais... Toda política é genocida para mim, né? Mas vamos pegar aqui como só esse exemplo, né? Então, toda política genocida, o primeiro que sofre é o mais pobre, é o mais desvalido, é o mais empobrecido, enfim, é quem está na ponta, é quem está na base, são os indígenas, são os negros, são os quilombolas, são os favelados, são os que mais sofrem as consequências. Então, nesse momento de ataque do grande capital através da monocultura, do agronegócio, né, quem mais sofre, como nós indígenas. Então, essa é a diferença principal entre terra indígena e terra privada, a destinação. Quer dizer, aí você pega aqui, para você proteger esse direito, esse patrimônio, vamos dizer assim, né? E aí não pode se intimidar e nem, enfim, ficar com medo de procurar. Não, tem que procurar. Em primeiro lugar, procurar ao Ministério Público local. Se tiver, em primeiro lugar, o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, depois, se não tiver o Ministério Público Estadual naquela região não tendo, você vai pedir proteção. Você vai pedir proteção porque eu vou dar destinação para os usos, para os costumes, para as tradições indígenas, vai ter floresta, vou proteger floresta, vou proteger os mananciais, vou proteger, então tem que pedir proteção por conta disso, em função dos ataques que você sofrerá. A pior coisa é você falar o seguinte, vou botar uma aldeia aqui. Opa, o índio tem que ir para Marte, para a Lua, menos aqui, não pode ficar aqui não. Não pode ficar aqui não. Vamos falar. Aí você vai enfrentar todos os tipos de atentação, né, vamos dizer assim, espiritual, né, do capetal. Né? E aí você vai se deparar, inclusive, com inimigos dentro de próprios servidores que deveriam estar te apoiando, te protegendo, te acolhendo, né, promovendo essa atividade. Né? Mas você tem que ir lá procurar. De preferência, depois que você prepara tudo, montou sua aldeia, montou a sua proteção lá, procura depois, registra, vai no Ministério Público Federal, faz o registro, pede assistência, vai na polícia, se tiver ameaça, se correr ameaça, registra a ocorrência também da ameaça e começa a fazer o trabalho de proteção da área e da destinação da área, destinação indígena, que são esses valores, são essas prerrogativas. Isso é muito difícil. É difícil você achar uma pessoa que vá defender e que queira defender, que não seja achando que vai botar o nome de indígena e vai fazer especulação imobiliária, porque se eu ver alguém fazendo isso, eu vou gritar. E não sou só eu, qualquer pessoa vai gritar. Porque se você está ali utilizando o nome, tal, dizendo que é indígena, que está dando destinação indígena, e está fazendo especulação imobiliária, e está fazendo comércio, está fazendo, ou seja, está fugindo das atribuições, das funções, das destinações da terra indígena, tem que ser denunciado, tem que ser... Então, enfim, mas isso é outra coisa. O importante é que o indígena, se você está se afirmando, está se declarando, está montando a sua aldeia para você promover, para proteger, nesse sentido, as garantias da Constituição, todos têm que se proteger, independente de... Tal. Então, é isso aí. Então, procurar e registrar logo. Com relação às ofensas, o que eu oriento, se você for ofendido, seja na questão da discriminação, seja nas questões da defesa da destinação da posse indígena, da terra indígena, é também registrar uma ocorrência policial, registra uma ocorrência policial e entra com ação de danos morais, por ofensa à honra, por ofensa, enfim,
ao direito, ameaça, qualquer coisa nesse sentido, tem que registrar e tem que procurar o Ministério Público Federal também para pedir a assistência, a proteção. A assistência é prestada, é um direito de todo cidadão que tiver os seus direitos violados, né? Então, isso é uma assistência que está lá disponível, você pode fazer até pela internet, inclusive, né? Eu tenho orientado as pessoas, tenho passado os sites, né, dos órgãos. Geralmente, o Ministério Público atende pelo MPF, PR, MPF, e o barra, o Estado, a sigla do Estado, né, a unidade da federação, se for Goiás, GO, tal, barra GO, RJ, barra RJ, enfim. Então, geralmente, isso aí, você encontra na internet, não é difícil, não. As procuradorias, ou a própria tem também o site da Sexta Câmara, também, do Ministério Público Federal, que também atende, né? Mas o certo mesmo é você ir nos Ministérios Públicos regionais, nos MPFs regionais, né, no local da ocorrência do fato. Então, quer dizer, é um direito e é um serviço que é disponível para todos os indígenas, através até mesmo da internet. Então, isso aí é importante que você faça sempre que haja uma retomada, uma autodemarcação, enfim. Por que por que eu estou dizendo isso? Porque a destinação indígena, dos usos, dos costumes e das tradições, eles têm que ser implementados, né? Então, isso é um trabalho, isso é um munus, isso é uma atribuição, isso é um trabalho que a pessoa vai fazer, vai desenvolver ali, né? Não em prol dela só, em prol de toda a coletividade, de toda a humanidade atual e futura. Então, quer dizer, esse trabalho ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser promovido. Ele tem uma proteção legal, está na Constituição, artigo 231, 232, artigo 215, artigo 129. Então, está lá. Esses direitos, inclusive, esses direitos que estão no artigo 231, esses artigos que eu falei que são mais para o final da Constituição, eles, na verdade, eles estão vinculados aos direitos, garantias constitucionais, né, às prerrogativas constitucionais do artigo 3º, do artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição. A supremacia da dignidade humana. Os nossos direitos indígenas, eles são direitos, por isso que existe, por isso que ele está lá no artigo 231, ele é um direito inalienável, imprescritível, indisponível, de ordem pública, ou seja, todos têm que defender, por conta exatamente da destinação dele. Então, eles se destinam a esses valores, né, os valores dos usos, dos costumes e das tradições, ou seja, floresta em pé, tudo isso que eu falei. Então, quer dizer, o indígena que está se dispondo a trabalhar, a prestar essa atribuição, ele tem que ser protegido, ele tem que ser esse direito, ele tem que ser promovido, ele tem que ser executado, implementado, protegido. Enfim, é uma obrigação, de todos, né? Mas o servidor público tem um poder-dever, né? Quando você vê hoje a FUNAI, por exemplo, a FUNAI está baixando umas portarias, umas instruções normativas, agora mesmo o Supremo anulou os efeitos da portaria, da instrução normativa número 04/2021. A número 04/2021 era a instrução normativa da FUNAI, do Ministério da Justiça em conjunto, sei lá, que mitigou, que acabou praticamente com o princípio constitucional da autodeclaração, da autoafirmação indígena, né? Aí o Supremo agora revogou os efeitos dessa instrução normativa, né? Então, quer dizer, a número 9 de 2020, né, do ano passado, ela regularizava praticamente as terras invadidas pelos terroristas fazendeiros, né, porque eu chamo terrorista porque está atentando contra esse direito indígena, para mim é terrorista, né? Então, quer dizer, os fazendeiros que invadiram, né, invadiram as terras indígenas nesse período todo aí, as terras indígenas que estavam aguardando apenas a homologação,
né? Nós temos 350, mais ou menos, terras indígenas aguardando homologação, ou seja, já com a declaração de que aquela área é destinada aos usos, costumes e às tradições indígenas, já passou por processo de antropológico, né, o laudo antropológico, fez todo o rito processual administrativo, né, de reconhecimento de área que é destinada para os usos, costumes e tradições, ou seja, isso só dependia da assinatura do presidente homologando. Então, ano passado, a FUNAI praticamente anulou os processos de reconhecimento de área indígena e determinou que essas áreas poderiam ser regularizadas pelos invasores. Ou seja, além de não demarcar, esse governo, esse da direita, né, o governo da esquerda não demarcou esse tempo todo. O da direita entrou, além de não demarcar, está anulando e está entregando para os fazendeiros. Então, ou seja, a própria FUNAI produzindo documento, não, agindo em favor ou contra, atentando, vamos dizer assim, atentando contra esses valores constitucionais dos direitos e dos interesses indígenas. Então, isso é perigosíssimo para mim, isso é muito ruim. Então, quer dizer, produzindo documento e agindo contra, como se na advocacia, pelo Estatuto do Advogado, isso se chama, para ele é prevaricação, mas para nós seria patrocínio infiel. É você me contratar como advogado e eu defender os interesses lá do adversário, lá do inimigo, né, vamos dizer assim. Então, é isso que a FUNAI está servindo hoje, é para isso que a FUNAI está servindo hoje. A FUNAI tem que parar imediatamente de trabalhar. Tem que parar imediatamente. Nós temos que parar com essa questão da FUNAI, porque isso é um perigo. Como é que você quer a FUNAI, que deveria ser o órgão máximo de promoção, de defesa, de alargamento dos direitos indígenas, de proteção, está fazendo o oposto? Isso é perigoso, isso é muito perigoso. A gente tem que parar, né? Então, eu acho que a gente tem que mobilizar imediatamente para poder verificar essa questão aí, dos atos e das portarias, instruções normativas que a FUNAI vem baixando. Porque todas as instruções baixadas nesse governo são contra esses valores constitucionais do direito indígena. A autodeclaração, a autoafirmação, que o Brasil adotou, ela consta lá na cláusula 6ª da Resolução 169 da OIT, no artigo 132 da Constituição, e também no Estatuto do Índio, já com algumas revogações por conta da Constituição, que o Estatuto do Índio ainda era numa visão tutelar, né? O governo tutelava, está lá matando, né? Porque a tutela era o extermínio, né? Porque na ditadura militar, o segmento social que mais perdeu vidas, né, foi o segmento indígena. Foram 8.600 indígenas que o relatório Figueiredo traz mais ou menos ali, que dá conta dos oficialmente reconhecidos, oficialmente entre aspas, porque não se reconheceu nada até hoje. Nenhuma família indígena foi reparada ou indenizada por conta das atrocidades da ditadura militar. Mas, enfim. Então, o Brasil adotou, pela Resolução 69 da OIT e os outros tratados internacionais, os princípios da autodeclaração. Ou seja, a pessoa se declara indígena. Ela está se declarando, está se reconhecendo indígena, né? Então, esse é o princípio básico. Agora, nós temos problemas, né? Problemas que não devem mexer com o princípio os problemas que surgem de oportunistas, né, de pessoas que se valem da condição de indígena para ter acesso, por exemplo, a cotas, para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, ou ter acesso a algum benefício, enfim. Esse aí é uma outra coisa, aí já passa a ser uma falsidade ideológica, já passa a ser até, enfim, um crime, né, vamos dizer assim. O pessoal vem adotando para isso, para você ter acesso a esses benefícios,
você ser reconhecido pela coletividade. O Ailton Krenak, inclusive, tem uma questão interessante que ele levanta, que a questão do reconhecimento está vinculado a uma coletividade. Eu me declaro indígena, mas eu sou reconhecido pelo meu grupo, eu sou reconhecido, o meu grupo me reconhece, a minha família que é indígena me reconhece e tal. Então, quer dizer, se a pessoa se autodeclarou, primeiro ela se declarou por uma etnia, né? Por uma etnia. E aquele grupo étnico reconhece aquela pessoa como pertencente ao seu grupo. Então, quer dizer, essa questão da coletividade é o que eu já participei de alguns editais, assim, de pedido de ajuda para alguns editais. Então, o que a gente coloca sempre é isso, é que o ideal é que você vincule a comprovação da condição da autodeclaração para efeito de benefícios, é o reconhecimento coletivo, da coletividade, daquele grupo étnico, né? Então, é isso que se pede. Como é que você pode fazer isso? Aí você tem que o cacique, o pajé, enfim, a liderança daquela aldeia indígena, daquela etnia, daquele agrupamento, uma declaração simples de reconhecimento, né? De que você se declarou e que você se declara indígena e que eles reconhecem como pertencente ao grupo, por conta da resolução 69 da OIT também, que também coloca dessa forma. A Lei 6.001 também fala nisso, e o artigo 231 da Constituição. Então, são esses os princípios legais da autodeclaração. Tem uma declaração do Museu do Índio de Botafogo, lá da FUNAI, antiga, né? Tem uns 3, 4, 5 anos mais ou menos, eu cheguei a ver uma declaração dessa, que dizia o seguinte: a pessoa foi lá para pedir uma declaração de indígena, né? E aí o Museu do Índio dá o papel timbrado dizendo o seguinte: vamos supor a Jéssica aqui, que é a mediadora, que é a entrevistadora, né? Então, Jéssica, você vai lá na FUNAI e pede: eu quero uma declaração que eu sou da etnia tal, de indígena da etnia tal. Aí o que a FUNAI fazia? Ela dava uma declaração, sim. Declaro que a senhora Jéssica compareceu se declarando, declaro, né? Não, a senhora Jéssica comparece neste ato e declara que é indígena da etnia tal. Por isso, a FUNAI declara ser ela da etnia tal. Ou seja, você que está se declarando, quer dizer, é você, não é um ato teu, não é, ninguém pode interferir nisso. Mas bem, a FUNAI, nessa Instrução Normativa número 4 de 2020, o que ela fez? Ela condicionou: só é indígena quem está em área demarcada. Só quem pode reconhecer é quem está em área demarcada. Aí tem duas questões importantíssimas, né? Duas questões antropológicas, né? Vamos dizer assim, ou seja, de interesse nas terras, importante, o que está por trás, geralmente, dessa discussão, o genocida, ele age com o objetivo sempre do extermínio, do matar, do exterminar. Então, quer dizer, é um genocídio mesmo, é um extermínio dos direitos, das garantias, das nossas garantias como cidadão, né? Esses atos que estão vindo da FUNAI, então, qual é a maldade aí? Eu falei anteriormente que nós temos 350 terras indígenas aguardando homologação. Ou seja, os indígenas que estão nessa área, os indígenas que estão nessas 350, mais ou menos, vamos botar assim, 350 áreas, no conflito ali com os invasores, né, com os terroristas fazendeiros que invadem suas terras, né, que estão ali enfrentando, não vão ter, por essa instrução normativa, que ainda bem que o Supremo suspendeu os efeitos, não terão assistência à saúde, não serão reconhecidos como indígenas, não terão assistência nenhuma. Já não tem mesmo, né? Mas, vamos dizer, está reconhecido no papel. Agora, isso aí deixa a gente até em conflito um com o outro, brigando às vezes internamente, causa conflito, mas o objetivo qual é? Liberar a área. Ou seja, não reconhece como indígena, não gasta dinheiro com assistência, né, com esse serviço público, vamos dizer assim, não gasta dinheiro com esse serviço público e ainda libera a área para os fazendeiros que já estão com títulos que a portaria número 9 de 2020
permitiu a regularização dessa área. Então, aí está a maldade. Aí fica, não, é urbano, não, é quem tem cabelo liso, ou quem tem cabelo, não, que é indígena, quem fala, negativo. A maldade não é essa. A maldade são as terras. Então, está aí o objetivo, a vinculação dessa discussão toda de declarar, não declarar, negócio de pardo, não pardo, tal. Terra. Terra. O que está por trás mesmo é terra, para liberar a terra para os fazendeiros aí. É isso, eu acho que esse espaço, né, gratidão pelo pessoal da cultura, gratidão por estar nessa atividade de suma importância, para a formação das lideranças, né, para a formação de quem está na base lutando por seus direitos, por esses direitos, e também da visibilidade e formação para essa galera toda. E eu agradeço muito, fico muito grato de estar aqui contribuindo para a defesa, para a promoção desse direito. E pode contar comigo sempre que vocês quiserem.